Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. É pela infinita, pela maravilhosa graça que aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos de um precioso tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com uma escritura aqui. Está lá em São João, no capítulo 6, do versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Que preciosidade da maravilhosa palavra de Deus. Estamos vivendo numa hora em que as pessoas pouco têm cuidado da sua alma. Se preocupam muito com a carne e as necessidades cotidianas da carne. Mas nos esquecemos que a coisa principal é a alma. Alimentamos a carne diariamente, mas nos esquecemos de alimentarmos nossas almas. E eu estou aqui com uma mensagem, e o título dela é Fale a esta montanha. E o mensageiro desta era, ele vem e nos diz aqui na parte B do parágrafo 10, ele diz assim: uma das principais coisas que
nos faz perdermos as bênçãos de Deus. Olha o que ele diz. A razão é porque não nos alimentamos o suficiente de sua preciosa palavra. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E acabamos de ver aqui em São João, no capítulo 6, do versículo 47 em diante, o próprio Senhor Jesus dizendo que nos daria a sua carne e o seu sangue como alimento. Mas quando ele disse isso, ele não estava falando propriamente da sua carne, estava falando da sua preciosa palavra. Que o homem, por sua vez, deve tomá-la para alimentar a sua alma. O homem deve ter o seu pão diário pela preciosa palavra de Deus. E aqui, terminando o discurso, Jesus diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo meu Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Em outras palavras, o Pai me enviou e eu vivo através dele. E todo aquele que vem a Cristo é necessário que viva através de Cristo. E aí você estará fortalecido. Você estará desfrutando cada dia da preciosa comunhão com Ele. Quando você vive através de Cristo. E viver através de Cristo, nós estamos dizendo, é viver através da sua preciosa palavra. Como mencionamos ainda há pouco, nós temos muito cuidado com o nosso físico, com o nosso corpo. E nós precisamos, no natural, tomarmos do alimento todos os dias. Precisamos comer e precisamos beber. E nós sabemos que aquele alimento, aquela água que nós damos para o nosso corpo naquele dia, não é suficiente para o dia seguinte. No dia seguinte, você tem que novamente dar alimento para a sua carne, água para a sua carne, para que você possa prosseguir vivendo. Com isto, você está fortalecendo o seu corpo físico mortal. E o certo é que nós cuidamos muito bem do nosso corpo, mas nos esquecemos da nossa alma. E a nossa alma não se alimenta de arroz e feijão e carne e batata frita e etc. A nossa alma se alimenta exclusivamente do pão vivo que desceu dos céus. Nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando nós olhamos para o natural, a gente vê o cuidado com o corpo físico, e isto está apontando para o espiritual, porque o natural fala do espiritual. Então, precisamos deste precioso alimento, que é a preciosa palavra de Deus, para alimentarmos nossas almas, para termos comunhão com Deus. Nós precisamos falar com Deus cada dia. Nós precisamos resolvermos as coisas com Deus. Como disse Paulo, morro cada dia. Cada dia morro com Cristo. Cada dia o seu ser físico necessita de alimento. Cada dia a sua alma necessita de alimento. Paulo está frisando: morro com Cristo todo dia. Mas não mais vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Então, meus queridos, preciosos amigos, amados ouvintes, nós necessitamos deste alimento espiritual cotidianamente. Por que não dizer dioturnamente? Necessitamos alimentar a nossa alma para que possamos sobreviver a todos os ataques, a todos os dardos inflamados do maligno. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele diz ainda aqui nesta mensagem: fale a esta montanha. Ele diz assim, que Jesus, ele não usou o poder que ele tinha contra o diabo. Ele apenas tomou a palavra do Pai para nos mostrar o quão simples é. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, para mostrar-nos que o poder está em sua preciosa palavra. Quando nós tomamos Deus em sua palavra, quando nós comemos as promessas de Deus através da sua palavra, nós nos inoculamos, nos fortalecemos para resistirmos ao inimigo, porque somente a palavra derrota a Satanás. E Jesus nos mostrou isto. Verdadeiramente é a palavra. E o que nós precisamos é comermos esta palavra. E neste momento eu peço ao Senhor para aumentar a nossa gastronomia espiritual, para que nós venhamos ter mais sede, mais fome das coisas do Senhor, para que nós tenhamos os nossos corações mais inclinados para as coisas que são de cima. Por quê? O que necessitamos é comermos a sua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
e para estarmos inoculados, fortalecidos, para estarmos vacinados contra as astutas ciladas do inimigo, nós precisamos vivermos diariamente desse precioso alimento que é a sua palavra. Você não pode ter vida a não ser através de Cristo, e Cristo é a palavra. E é esta palavra que, à medida que você come, você se fortalece. O seu corpo espiritual fica fortalecido. Ele é a palavra. Por isso, Jesus disse que necessitávamos comer. Ele é o pão vivo que desceu dos céus para alimentar a nossa alma. Lá no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós. E ele é o nosso precioso alimento. Ele é esta preciosa palavra. E ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É comendo a sua palavra que você tem comunhão com ele. É comendo a sua palavra que você está verdadeiramente inoculado contra as astutas ciladas do inimigo. O mal não pode te atingir. Você está revestido de Cristo, porque aquele que tem se alimentado de Cristo vive através de Cristo. E tudo o que ele quer é que nós o tomemos em sua palavra. Não importa se estamos sentindo ou se não estamos sentindo. Deus está buscando os seus verdadeiros filhos que o adore em espírito e em verdade. Filhos que o tomam em sua palavra. Não importa se sente ou se não sente. O que Deus está desejando nesta hora é ver os seus filhos mais inclinados para as coisas que são de cima, para a sua preciosa palavra. Se alguém o toma em sua palavra, isto verdadeiramente o agrada. É isto que agrada a Deus. Esta é a maneira de nós encontrarmos favor com o nosso Deus. E quando nós o tomamos em sua palavra, o impossível se torna possível, porque ele é o Deus do impossível. E para ele não existe coisa alguma difícil. Que Deus abençoe os vossos corações. Que Deus vos conceda a sua graça para tomar Deus em sua preciosa palavra.